O volante Fernandinho está sendo considerado um jogador fracassado pelas redes sociais. Mas você já sabe o porquê? Fernandinho tem ampla experiência internacional, diversos títulos na carreira e até presença em Copas do Mundo. Mas ainda assim, derrotas marcantes ao longo da sua carreira estão sendo bastante levantadas nessas últimas horas. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo agora. Na vida de um atleta, principalmente para quem está no alto nível, vitórias, derrotas, tudo isso faz parte. Mas se tem um jogador que conhece muito bem os dois lados da moeda, esse jogador é o volante Fernandinho. O Fernandinho tem simplesmente 17 anos de Europa, jogando por muito tempo inclusive no Manchester City como capitão da equipe, esteve presente em 2 Copas do Mundo e ao todo na carreira conquistou mais de 30 títulos. Não faz sentido, de uma maneira geral, você considerar um jogador com um currículo desse como um fracassado, concorda? Porém, o Fernandinho tem derrotas ao longo da carreira que o deixaram muito marcado. E por isso agora as redes sociais estão levantando o assunto se ele é ou não é um jogador fracassado. Para alguns até azarado. O portal Noite de Copa fez um levantamento muito legal, relembrando algumas das piores derrotas da carreira do Fernandinho. E já já vocês vão entender o porquê esse levantamento aparece exatamente agora. Vamos então lembrar cada um desses acontecimentos? A primeira derrota, das mais marcantes, aconteceu em 2005. Fernandinho, na época, jogava no Atlético Paranaense, na sua primeira passagem pelo Furacão, e fez parte do time do Atlético que perdeu a final da Libertadores daquele ano, tomando uma goleada na final para o São Paulo pelo placar de 4-0, que é um placar incomum geralmente para uma final de Libertadores. O próximo capítulo negativo já aconteceu na seleção brasileira. Em 2014, todo mundo se lembra. Fernandinho estava em campo, foi titular na derrota na semifinal da Copa do Mundo por 7-1 para a Alemanha. Certamente, naquela tarde no Mineirão, Fernandinho foi de longe um dos piores jogadores da seleção brasileira. Nitidamente, estava em choque aquele dia. Então, mais uma derrota marcante para a conta do volante. As derrotas amargas em Copas do Mundo não terminam com o 7-1 para a Alemanha. Noite de Copa fez um levantamento e resgatou a derrota do Brasil para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Fernandinho foi titular, tendo a missão de substituir o Casemiro, e nesse jogo, além de não ter feito uma falta na origem do gol marcado pelo De Bruyne, ele também nesse jogo acabou sendo premiado com um gol contra. Então, placar final, Bélgica 2, Brasil 1 e Brasil de novo fora da Copa do Mundo. Acreditem, até pelo Manchester City ele tem um retrospecto negativo. Acaba acumulando uma derrota marcante. No City foi onde ele passou a maior parte da carreira, onde se tornou capitão, foi por muitas vezes elogiado demais pelo Guardiola, que dizia o quão fantástico o Fernandinho era, mas no City também ele acabou tendo pelo menos um momento de azar. O Manchester City chegou na final da Liga dos Campeões temporada 2021 e chegou na decisão contra o Chelsea como grande favorito. Tendo Fernandinho entre os titulares e até mesmo como capitão da equipe, o City perdeu a final para o Chelsea, com o Chelsea sendo o azarão. Derrota pelo placar de 1-0. Só que aí sabem exatamente o que aconteceu? Veio a temporada 21-22 e na temporada 21-22 o City chegava como um dos favoritos para ganhar a Champions. Porém, novamente com o Fernandinho como um dos pilares do time, o City foi eliminado de maneira traumática pelo Real Madrid. Aí veio então depois a temporada 2022-2023, que foi também a primeira temporada do Fernandinho fora do Manchester City. Justamente na primeira temporada depois que ele foi embora, o City venceu a Liga dos Campeões. Então ele voltou para o Atlético Paranaense, clube que o revelou, mas a maré de derrotas, de momentos negativos, continuou perseguindo o Fernandinho. Ele conseguiu até com o Atlético chegar na final da Libertadores de 2022, surpreendendo e eliminando o então bicampeão Palmeiras. Mas na decisão contra o Flamengo, nova derrota.
agora uma derrota pelo placar de 1-0. E agora, dando sequência a esse retrospecto fracassado, azarado, como queiram chamar. Fernandinho acaba de ser rebaixado com o Atlético Paranaense para 2025. E o que chama a atenção, esse momento negativo vem justamente no centenário do Furacão. Algo que, querendo ou não, vai ficar marcado para a história. E é algo surpreendente porque nos últimos anos o Atlético Paranaense vinha numa ascensão muito grande, com título de Sul-Americana, título de Copa do Brasil, finalista de Libertadores. E agora, de uma hora para outra, o Atlético está novamente na Série B. Então por isso esse levantamento acabou aparecendo novamente na mídia. Pelo fato de o Fernandinho, após tantos títulos na carreira, tanto tempo de Europa, novamente ter um momento negativo. Agora com um rebaixamento pelo clube que o revelou. É aquilo, sendo justo também. Por todas essas derrotas, tem como você culpar apenas o Fernandinho? Claro que não. Ele não é o único culpado. Claro que vai ter uma derrota ou outra que ele vai ter maior parcela de culpa. Como, na minha opinião, nas quartas de final contra a Bélgica em 2018. Eu acho que ali ele teve sim uma influência maior na derrota. Mas você pega o restante, cara, são eliminações que acontecem na carreira de praticamente todo jogador de alto nível e é normal. Às vezes o cara não tá bem, os companheiros não tá bem e derrotas assim acabam acontecendo. Mas atribuir isso apenas ao Fernandinho realmente não seria o mais justo. Mas agora, que é um baita azar para a carreira dele, essa sequência negativa por clubes, por seleção, isso não tenham dúvidas. Agora, fracassado, com o currículo que ele tem, que eu citei, de 17 anos de Europa, 2 Copas do Mundo, 30 títulos pra cima na carreira profissional, isso certamente prova que o contrário, ele não é um jogador fracassado, muito pelo contrário. Máximo respeito à carreira do Fernandinho, mas esse levantamento do Noite de Copa achei muito bacana. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, na sua opinião, o que se enquadra melhor pro Fernandinho? Fracassado ou apenas azarado? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa segunda. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma excelente semana, que seja extremamente abençoada. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!